Olá, bom dia. Nossa aula hoje é sobre segmentação de palavras. A nossa atividade está na página 166 do nosso livro de português. Aqui nós temos um trecho da carta em que Jaqueline mandou para a avó dela. Tia Fabiane, o que seria segmentação das palavras? É como se fosse a separação das palavras. Se vocês observarem na primeira linha do texto, diz: mamãe e papai estão dizendo que também. Se vocês observarem, aqui existe um tracinho separando a palavra também, certo? Por que que isso acontece? O nome desse tracinho é hífen. E ele vem aqui quando não tem espaço na linha para completar a palavra, certo? Então, você coloca o hífen e finaliza a escrita da palavra na outra linha. Tia Fabiane, mas eu posso fazer isso de qualquer jeito? Não, não pode. Você não poderia colocar aqui o TA, o M e o B e separar o E e o M na outra linha. A gente tem que separar seguindo as regrinhas de separação de sílabas que nós já estudamos anteriormente, tá certo? Então, aqui, na primeira e na terceira linha desse trecho, Jaqueline precisou separar as palavras também e senhora. Ó, senhora aqui, ela separou, certo? Pois elas não couberam, né, na mesma linha do papel. Quando uma palavra não cabe inteira no final da linha, ela deve ser segmentada, obedecendo às regras de separação de sílabas. A segmentação de palavra é feita por um traço pequeno que se chama hífen. Ó. Aqui abaixo nós vamos ter o exemplo das duas palavras, também, certo? E também aqui nós temos, ó, senhora, que seria uma das formas de separação, como também poderia ser assim, senhora, certo? As duas formas que ela poderia estar utilizando. Lembrando que quando a gente vai separar apenas palavras com duas sílabas, a separação fica dessa forma. Já com 3 ou mais sílabas, as palavras têm outras possibilidades de separação, tá bom? Então, vamos lá. Atividade. Leia o texto a seguir. Jaqueline é prima de quem? De Mariana, que mora em Salvador. Nas férias, Jaqueline e Mariana se encontraram na casa da avó. As primas Jaqueline e Mariana são muito amigas. Se vocês observarem aqui a palavra Mariana, ela foi segmentada de 3 formas, ó. Certo? Ela foi separada de formas diferentes. Então, aí, ó, na letra A diz assim, qual palavra, certo? Qual palavra precisou ser segmentada 2 vezes nesse texto? Vamos lá escrever qual foi a palavrinha que precisou ser separada 2 vezes. Foi o nome o quê? Mariana. Então, vamos escrever na letra A. Já na letra B, essa palavra foi segmentada da mesma forma, ela foi separada da mesma forma, ó, que foi separada aqui no primeiro modelo, ela foi separada aqui no exemplo? Não é? Então, vamos marcar a opção correta. De que outra forma essa palavra poderia ela ser segmentada? Ou seja, de que outra forma o nome Mariana poderia ser separado? Na questão da letra D, se a palavra avó não coubesse na linha do texto acima, como ela poderia ser separada? Tia, tá, aqui tem segmentada, mas tia está colocando separada. De que outra forma a palavra avó poderia ser separada? Na questão marque um X na alternativa correta sobre segmentação de palavra. Palavras com 2 sílabas podem ser separadas de várias formas. Não pode. De 2 sílabas só pode ser separadas de uma única forma. Tia vai mostrar aqui para vocês, ó. Casa é um exemplo. Só pode ser separado dessa forma. Pato também só pode ser separado dessa forma. Bola também só pode ser separado da seguinte forma. E assim por diante. Já palavras com 3 sílabas, elas podem, ou com mais sílabas, ela tem outras possibilidades de separação. Então, nós vamos marcar a última alternativa. Na questão F, que nome recebe o traço usado para segmentar, ou seja, para separar as palavras? Isso mesmo, tem lá na primeira parte da explicação do conteúdo, que se chama hífen, não é isso? Agora, na questão 2,
Caso Jaqueline precisasse em uma carta separar a palavra felicidade, quais seriam, certo, as separações silábicas possíveis? Escreva ao lado. Então, existem 4 possibilidades de separar a palavra felicidade. Então, vamos conferir. Tia fez aqui as possibilidades que nós poderíamos estar separando a palavra felicidade para vocês terem uma ideia. Então, nós vamos registrar essas possibilidades aqui na questão de número 2. Já na questão 3, escreva a frase a seguir em letra cursiva, certo? Ao chegar ao final da linha, se a palavra não couber, separe-a. Continue na linha de baixo. Então, nós vamos escrever essa frase com letra cursiva. Caso ela não caiba toda nessa linha e a palavra precise ser segmentada ou separada, você vai usar o hífen e vai continuar lá na linha abaixo, tá bom? Agora, no 4, observe como as palavras escola foi separada nas frases a seguir. Eu cheguei cedo à escola. E aqui embaixo também. Eu cheguei cedo à escola. Mas observem que a escola foi separada de formas diferentes, certo? Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a palavra mochila. Vamos completar aqui com a palavra mochila e ver as 2 possibilidades de separação dessa palavra.